Oi, olá, tudo bom? Como é que vocês estão aí, pessoal? Tudo bem? Que bom ver vocês por aqui. Algumas carinhas conhecidas. Gosto muito quando as pessoas que a gente curte aparecem aqui. Obrigada, gente. Oi, Ju, tudo bem? A Juliana já entrou. A Juliana que é nossa convidada de hoje. Eu já vou te incluir aqui na live, Ju. Eu vou só fazer uma breve introdução, mas antes eu vou deixar um pouquinho só de tempo para a galera entrar. Hoje a gente vai falar sobre high school, tá? Eu vou deixar a especialista falar, que é a Juliana da Educations, que é uma organização de high school, que a gente trabalha com eles já há algum tempo. E eles fazem high school para diversos destinos. O high school nada mais é do que a pessoa fazer um período, né, do ensino médio no exterior. Mas isso a Juliana vai poder contar pra gente com detalhes. Eu vou esperar só mais um pouquinho pro pessoal entrar. São 3:02 agora, né? Então a gente acabou de entrar. Aqui já estamos indo, acho que hoje é o 24º dia de quarentena. Acredito que muitos de vocês estejam na mesma situação. E como eu já falei em outras oportunidades, né? Essas lives que a gente está fazendo aqui são para que vocês se mantenham informados, porque eu sei que o desejo de viajar e de fazer um intercâmbio, ele continua aí dentro de todo mundo, né? Que agora, infelizmente, não é possível a gente viajar, mas daqui a pouco, quando essa situação voltar a alguma normalidade, né, a gente vai poder voltar a viajar e continuar com os nossos planos. Então a gente pensou o que a gente pode fazer para ajudar os nossos clientes a entenderem melhor quais são os produtos que a gente oferece, o que a gente faz, né? E a gente tem feito algumas lives com clientes, com convidados, né? E falando um pouco da experiência de cada um, como é que foi o intercâmbio, como é que foi, o que fez, o que não fez. E hoje a gente está fazendo diferente, porque a gente convidou a Juliana, que é da Educations, né? Que é uma organização de high school, como eu disse antes, para ela explicar melhor para a gente como é que funciona o programa, quais são os requisitos, quem pode fazer, o que é legal desse programa. Então a gente agradece a participação desde já da Ju e já vou te chamar aqui, tá, Ju? Deixa eu ver a Ju entrando. Oi, tudo bem, Juliana? Oi, tudo bom? Tudo e contigo? Tudo bem, tudo certo, né? Nesse momento difícil que a gente tem que ficar em casa, enfim, mas vai passar. Vai passar, se Deus quiser, vai passar. Então, gente, essa é a Juliana da Education, Juliana Varela. E a gente convidou a Juliana, que é nossa parceira, a gente já trabalha com eles há alguns anos, já vários estudantes mandamos para as escolas que a Ju administra aí, né? E nos ajuda a vender e a prestar suporte. Então, eu queria, Ju, que tu falasse um pouquinho sobre a tua empresa, sobre a Educations, o que é um high school e o que a gente pode oferecer para as pessoas, começando, acho, por aí. Né? Um pouquinho sobre a empresa e sobre as opções de high school. Então, gente, a Educations hoje ela é a maior empresa de high school no ramo exclusivo de high school, né? A gente está no mercado desde 2003 e nós somos os pioneiros com o programa F1, né? Questão mais burocrática dentro dos Estados Unidos, existem dois tipos de visto de estudante, um J1 e o F1. Então, lá em 2003, a Educations foi a pioneira
nesse programa que é o F1, onde o estudante pode escolher para onde ele vai, enfim, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa questão, mais detalhes dos programas mais para frente. Mas, então, desde 2003 a gente só trabalha com high school, o nosso foco é esse, a gente entende que é um programa único, é um momento único na vida do estudante, né, que ele tem aquele período dos 14, 15 até os 18, onde tudo está acontecendo, né, tudo é novo, onde eles estão saindo para o mundo para conhecer tudo que é de diferente e um desafio é participar do programa de high school. Né? Quando o estudante ele topa esse desafio, quando ele topa encarar essa dificuldade, é um crescimento único. Né? O programa de high school, independente do país que ele é feito, pode ser feito nos Estados Unidos, no Canadá, que são lugares mais populares, Austrália, Nova Zelândia, até os países nórdicos que a gente trabalha, com Suécia, Irlanda, Suécia, Dinamarca, Finlândia. O programa em si ele é o mesmo, né? Ele é um programa que ele tira o estudante da zona de conforto dele aqui do Brasil. A gente tem uma cultura muito única nossa, onde o nosso estudante ele não faz muita coisa dentro de casa, né? Eles têm muitas regalias, né? E aí, quando eles encaram esse programa que é ir para uma outra família, participar de outra família, entrar numa nova cultura, uma imersão total numa nova cultura, é onde realmente o programa de high school oferece o diferencial dele, né? Que esse crescimento, aprender a tomar decisões. Aqui no Brasil, a gente sabe que as mães estão muito próximas dos nossos estudantes, elas sempre ficam ajudando, e durante o programa o estudante ele tem que fazer isso sozinho, né? Então, é um programa que realmente ele tira o estudante da zona de conforto dele para crescer e ter uma maturidade que vai acontecer da única maneira de acontecer isso é no programa de high school mesmo. Legal. Eu acho que realmente assim é uma oportunidade única mesmo. Eu fiz high school, né? Eu fiz high school nos Estados Unidos e como tu falasse mesmo, é uma idade em que as mudanças são muito significativas, né? A gente tem assim resultados muito palpáveis na vida do estudante. Porque realmente, como tu dissesse muito bem, aqui a gente é muito dependente dos pais, ainda mais nessa idade, né? Hoje até eles são dependentes até mais tarde ainda, né? Exatamente. Mas até quase que adultos ainda continuam dependentes dos pais. Mas nessa fase, eu acho que ali da adolescência, né? No finalzinho da adolescência e no início ali até quase os 18 anos, as coisas são absorvidas de forma muito mais intensa, né? Muito mais, com certeza. Tanto a mudança de vida, quanto até o próprio inglês, né? Que ainda está mais o idioma, né? Que a pessoa for do país onde ela for estudar. Então, eu sempre... desculpa. Pode falar. Não, é que eu falo que o programa de intercâmbio, quando o estudante fala, eu quero fazer um high school para aprender um idioma, eu falo, não, volta 2 casas e vamos fazer um programa de idioma. Porque o idioma no high school ele é uma consequência, né? Ele é uma consequência do dia a dia, né? Ele vai aprender o idioma. Então, assim, a gente tem estudantes que eles escolhem para a Finlândia. E aí, lá na Finlândia ou na Dinamarca, enfim, nesses países, o idioma é um pouco mais difícil. A Alemanha, né? São idiomas que são mais difíceis e eles aprendem. Isso faz parte do dia a dia. O conhecimento e o aprendizado do idioma vai fazer parte do dia a dia da vida deles. Né? Então, o objetivo do intercâmbio não pode ser somente o aprendizado do idioma, porque é muito mais do que isso. Né? É muito mais. O aprendizado não fica só no idioma. Né? É mudança de vida do estudante mesmo, que ele sai daqui, um adolescente, criança para adolescente e volta um adulto. Né? Então, é verdade. É isso que acontece. É verdade. Conta um pouquinho pra gente, Ju, de quais são as opções que a gente tem de high school. Primeiro que eu acho de países, né? E também, assim, dos tipos, né, de high school, para a gente começar a explicar um pouquinho o que a gente pode oferecer para o cliente e quais são as diferenças, assim, de um high school para o outro, para a gente ter uma noção. Então, na verdade, o mercado de high school, ele é enorme, né? Assim, quanto a países, tem desde Estados Unidos, que nem eu falei, Estados Unidos e Canadá, que são muito procurados e são bem mais populares. Nova Zelândia e Austrália. Eu morei 4 anos na Nova Zelândia também, recebia muitos estudantes lá na Nova Zelândia, sempre focado em high school. Eu sou um pouco... como que eu falo? Eu sou bem imparcial, porque eu amo o programa de high school. Então, eu sempre
foco mais no meu trabalho é no high school. Então, na Nova Zelândia, quando eu fiquei lá durante 4 anos, eu recebia os estudantes sempre de high school, e são lugares sensacionais. Então, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Na Europa tem Irlanda e Inglaterra, que são também mais comuns. Aí tem Alemanha, Espanha, Itália, França. E aí os 4 países, que é Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega. Né? Então, assim, o número de países é enorme. E aí, cada país tem a sua especificidade do tipo de programa. Então, assim, dos Estados Unidos, que é um pouco mais procurado, existe o programa que é o F1, que é o programa com que a gente trabalha mais, que é o nosso foco, que é onde o estudante pode escolher o que ele quer. Então, ele vai falar pra gente, eu quero morar na Califórnia e quero jogar futebol. Ou mesmo eu recebi ontem uma ligação, eu quero muito fazer curso de cinema na Califórnia. Né? Então, a gente vai trabalhar exatamente o que o estudante está buscando, a necessidade dele, de acordo com o que ele quer. Isso é possível, até um programa que é o J1, que é como se fosse o oposto desse, que é um estudante que ele está super aberto para qualquer lugar do país. Ele está feliz de ir para uma cidadezinha de 300 pessoas, ele vai curtir morar numa fazenda, né? Ele está preparado para isso, e para ele não faz diferença nenhuma. É questão da experiência mesmo. Né? Então, nos Estados Unidos, o leque é muito grande, porque ele vai desde a possibilidade de escolher exatamente a cidade que ele quer, ou ainda, logicamente, fazer um investimento um pouco menor e não escolher nada. Né? Então, ele tem esse leque todo dentro dos Estados Unidos. Já no Canadá, a possibilidade de não escolha não existe. Né? Então, o estudante tem que pelo menos falar, eu quero um distrito específico para estudar no Canadá. Né? Então, a gente vai trabalhar também. Aí é mais... a gente trabalha o que ele busca, de acordo com, né, o investimento que ele está disposto a fazer. Então, a busca pelo programa sempre vai ser muito individual do qual que é o sonho, né? Qual que é a expectativa desse estudante, o que você sonha, e a gente vai colocar esse sonho dentro de um orçamento e fazer com que esse programa aconteça. Né? Na Inglaterra e na Irlanda tem possibilidade de escolha e sem escolha. Né? Então, eu quero morar em Londres, né? O meu sonho do estudante é morar em Londres, ou Nova York, né? Eu sempre falo que tem que cuidar um pouquinho esses sonhos com essas cidades muito grandes, assim, para o programa de high school. Mas, enfim, a gente pode realizar esse sonho, lógico. Sim. Por que não? Né? E aí, quando a gente vai para lugares como os países nórdicos, aí é mais como um programa de experiência. Então, ele vai escolher o país e a gente vai fazer a colocação na cidade, na escola, de acordo com o estudante. Então, ele tem que estar muito aberto, né? Tipo, quem vai para esses países são pessoas que eles realmente querem ter uma experiência de vida diferente, né? Viver numa cultura diferente. Né? A gente tem um menino que está na Finlândia agora, a vida dele é fazer as caçadas das auroras boreais. Que legal. Então, assim, você vê que isso é uma coisa única, né? Isso, né? É única. Mas não é para todo mundo, porque o menino está lá no Círculo Polar Ártico. Quem que vai morar lá? Não é para todo mundo. Então, a gente sempre vai trabalhar muito o programa de high school no sonho do estudante, com essa expectativa e o orçamento, para a gente poder fechar tudo e fazer com que o programa aconteça, né? E quais que são, assim, Ju, os requisitos para participar de um programa desse? O que o estudante precisa ter? Fácil. Entre 14 e 18 anos, né? O ideal é 14 e 18 anos. Se tiver algum estudante que, né, esteja nos ouvindo e tenha interesse, que, por exemplo, já está com 18, quase 19, mas o sonho mesmo é o high school, a gente tem algumas escolas que aceitam estudantes que acabaram de fazer 19 anos. Lógico que a gente sempre tem que lembrar que aqui no Brasil, com 19 anos, o estudante já sai, já dirige, já tem uma vida muito independente, muito adulta, e quando vai para um programa de high school, ele não pode fazer nada disso, porque as regras são bem rígidas nas questões de saída, dirigir, beber, tudo isso, logicamente, não pode de forma alguma. Só um parênteses, até eu tive um estudante esse ano que ele queria uma bicicleta elétrica. Porque ele estava em Torrance, que é uma cidade bem flat, assim, perto de Los Angeles. E ele falou, eu vou comprar uma bicicleta elétrica. E a gente falou, não pode, porque não pode dirigir nada a motor. Né? Então, assim, parece uma coisa super simples, uma bicicleta elétrica, mas não pode. Então, assim, nada que tenha motor, jet ski, bicicleta elétrica, nada, o estudante pode dirigir. Né? Então, voltando
aos pré-requisitos. É 15 a 18 anos, se tiver 19, eles podem encaixar. Tem que ter um nível de inglês intermediário, independente do país que ele escolha, por mais que sejam países que o idioma não é o inglês, ele vai precisar de ter um inglês intermediário para se comunicar, né? Iniciar a comunicação. Tá. As notas aqui do Brasil tem que ser nota na média 6, né? Que é o Tá. C deles. Se o estudante reprovou um ano anterior, já passou no ano seguinte e quer viajar nesse ano, é possível. Né? Tá. Mas assim, o ano anterior, direto do programa, ele tem que ter nota, estar na média C. Na média. E então, assim, tem que preencher um documento, uma documentação, que é o application, né? Mais ou menos são 17 páginas. É um dossiê da vida do estudante, que tem todas as informações, desde os dados pessoais, tem uma parte médica, tem uma parte que a gente pede para os professores, uma cartinha de recomendação dos estudantes. Então, assim, é uma documentação que parece ser uma coisa difícil, mas é bem simples e fácil de fazer, é tudo online. Então, contar como é aquela pessoa, né? Exatamente, porque essa documentação que vai para lá, com todos esses, né, dentro desses pré-requisitos, para a gente poder enviar tanto para a escola quanto para a família, né, para ele ser aceito. Né? E além de ter nota, inglês, tudo isso, ele tem que estar muito motivado. Né? Parece que é uma questão do pré-requisito falar, lógico, né, que eu vou estar motivado, mas não é todo mundo que está motivado. Realmente a gente tem algumas vezes que os pais que têm esse sonho, que passam para os filhos. Né? Então, a motivação faz parte do pré-requisito. Assim, tem que querer muito participar. Né? É um programa que, como a gente começou no início da nossa conversa, não é fácil. Né? Sair dessa zona de conforto, sair dessa vida que a gente tem aqui no Brasil e encarar uma nova família, dividir quarto muitas vezes. E todo esse processo inicial, ele não é fácil. Então, se o estudante não está motivado, se ele não está muito interessado em estar lá, não é fácil. E assim, Ju, como é que funciona a escolha da escola? Assim, eu quero dizer assim, o estudante, vamos supor, ele tem o sonho de ir para os Estados Unidos. Ele não sabe ainda qual cidade ele vai. A gente tem um catálogo, né, que a gente vai mostrando para ele, como tu falasse, de acordo com o orçamento que ele tenha. É fácil ele conseguir a colocação naquela escola que ele quer, em geral, assim? Como é que funciona esse processo? Então, a gente trabalha muito próximo dos estudantes, né? Eu e o Thiago, que somos os dois que ficamos aqui no Brasil, que somos representantes da Education, a gente trabalha com mais de 300 escolas. Então, o que a gente faz? Sempre junto com vocês, a gente recebe, o estudante ele gosta de jogar futebol, ele quer morar num lugar que não seja frio, né? A gente tem essa questão do inverno muito rigoroso, dependendo do país, né? E o estudante ele não está muito disposto a morar num lugar muito frio. Então, a gente vai desde desses pequenos detalhes, encontrando dentro dessas 300 escolas que a gente trabalha, qual que é a melhor opção. Né? Então, a gente vai lá, não gosta muito de frio, mas também acho que Flórida não é o lugar ideal, então vamos pensar no Arizona, né? Que é um lugar que, de repente, né, não é tão... Né? As pessoas não colocam, não tem Arizona como primeira opção, mas é um lugar que não tem frio, as famílias são muito receptivas, são pessoas muito calorosas, tem um custo-benefício muito bom. Então, a gente vai sempre buscando exatamente o que o estudante quer com o que a gente pode oferecer. Né? Eu gosto muito de Massachusetts, aquelas escolas, eu quero, né, morar em Harvard. A gente tem mais de 15 escolas naquela região. E aí a gente vai ver, dentro dessas 15 escolas, qual que é o perfil do estudante? Ele gosta mais da parte de artes? Então, a gente tem escolas que são mais focadas para a parte de artes. Né? O que é importante lembrar, principalmente dos Estados Unidos, que a vida acadêmica ela é muito diferente da nossa. Né? A nossa aqui no Brasil, a gente tem o foco de ir para a escola das 7h30 ao 12h30, porque a gente tem que decorar e passar numa prova. Então, a gente estuda para passar numa prova. Aqui no Brasil, isso é um fato que não tem como a gente mudar isso. Né? É como a gente vive aqui no Brasil. Lá, a vida acadêmica é totalmente diferente. Eles vão para a escola entre 7h30 e 8h e ficam até as 6h30 da tarde. Né? Então, assim, o que a gente tem que buscar na essência desse estudante, o que ele gosta mesmo, porque a gente vai conseguir colocar na vida acadêmica dele exatamente o que ele está buscando. Né? Então, eu gosto muito de esportes, assim, no geral, eu gosto de participar, eu gosto de estar lá presente dando água. Eu tive já estudantes meninas que eram responsáveis pela água do time de futebol masculino, sabe? Aquela coisa assim, porque elas gostam, são pessoas que gostam de estar envolvidas, no geral, no esporte.
ou Uhum. estudantes que querem fazer teatro. Então, a gente tem escolas que têm o foco 100% no teatro, que não tem nem muito esporte, sabe? Tipo, eles não são nem muito bons em esporte, porque o foco da escola inteira é a parte de artes. Então, teatro, música, dança. Então, a gente vai trabalhar sempre muito na busca do que o estudante quer e o que a gente tem para Uhum. oferecer. Uhum. Isso é uma coisa que chama muita atenção quando a gente faz alguma visita às escolas lá fora, né, Ju? Porque até as escolas públicas, elas têm estruturas maravilhosas, né? E de muitas atividades extracurriculares, né? Que eu acho que às vezes é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem que, sei lá, pagar por fora uma aula de futebol. Depois vai fazer em outro lugar uma aula de natação, ou vai fazer uma aula de pintura em outro lugar. E lá eles já inserem isso tudo na escola, né? No high school. Conta pra gente um Tudo. pouquinho quais são essas opções, mais ou menos, que o estudante tem. Então, o estudante brasileiro, quando ele tem interesse de voltar para a vida acadêmica do Brasil e vai usar esse Uhum. período do intercâmbio só um ano, ele tem algumas obrigatoriedades pelo MEC. Né? Então, o MEC vai exigir que ele faça matemática, inglês, ciências sociais e educação física. Isso Uhum. são as 5 matérias que o Brasil exige que o estudante faça fora para que quando ele volte ele possa convalidar. Tirando Uhum. essas matérias, nos Estados Unidos, geralmente a gente tem de 7 a 8 matérias por período, né? Então, Tá. assim, e aí o estudante vai poder escolher entre gastronomia, que eles fazem muitas atividades, é muito popular a aula de gastronomia. Menino Uhum. gosta muito da aula de mecânica, Uhum. engenharia, eles se envolvem muito nisso. E, independente de ser escola pública ou privada, elas têm essa estrutura que tem por exemplo, uma sala de aula de mecânica, ela Uhum. tem carro lá dentro, os professores levam os carros para fazer reparos, né? Então é tudo muito prático, são aulas muito práticas que o estudante vai ter essa possibilidade de, fazendo esse período de um semestre ou um ano letivo, Uhum. estar muito presente nessas aulas, né? De botar a Eletivo, mão na massa mesmo, né? De totalmente. realmente fazer lá o concerto no carro, por exemplo. 100%. Eles fazem um concerto, eles fazem a comida para fazer para evento na cidade, eles fazem teatro. As aulas de teatro, eles têm apresentações de cada 3, 4 meses, eles têm uma apresentação onde a cidade toda se envolve. Então, assim, Uhum. realmente é muito, muito diferente da nossa vida aqui. E lá eles têm Uhum. essa possibilidade de ter essas aulas. Por exemplo, quando eu fiz o meu high school, eu tive aula de biologia marinha. Né? Eu morava Uhum. muito próxima da praia, então a sala de biologia marinha era uma sala enorme, tinha aquário, tudo que vocês podem imaginar dentro daquele aquário, e a gente ia muito para a praia, então era muito, por mais que fosse biologia, a gente Uhum. era muito prática, né? As aulas eram muito Uhum. práticas. Eu tinha também aula de astronomia, não que isso seja uma Olha coisa que só. na minha vida eu pensei, mas era um dos melhores planetários da Flórida, dentro da minha escola. Então, assim, Que era um legal. planetário que a gente sentava, a cadeira deitava, você via. Era, assim, realmente uma experiência que eu nunca ia ter tido no É. Brasil, nessas experiências. E como eu não sou muito da parte de esporte, então eu Uhum. não me envolvi muito. Mas as minhas amigas, que eram totalmente voltadas para esporte, é, o esporte é dividido por temporada. Então, assim, cada Uhum. temporada elas jogaram alguma coisa. Então, era Uhum. realmente muito, muito prático, né? Uma vida muito prática. Sim. E também é uma coisa legal de explicar que lá também as pessoas vão, cada turma tem uma sala, geralmente, né? Aqui no Brasil, geralmente o estudante fica sempre com a mesma turma. E lá eles acabam rodando entre essas várias turmas, várias classes, né? Várias Exatamente. aulas. Então É, acaba que conhece mais gente, vai fazendo mais amizade, né? com Que isso certeza. eu... E assim, as salas de aula são salas preparadas para aquela matéria. Então, biologia marinha tem um aquário gigante dentro da sala de aula. Astronomia Uhum, eu fazia no planetário. uhum, Gastronomia são cozinhas. Na grande maioria das aulas de culinária de todas as escolas que a gente visita, são cozinhas industriais, assim, com tudo que vocês podem imaginar. Né? Então, realmente é um aprendizado a fundo naquela matéria, mesmo é. estando no ensino médio. E a pessoa já sai com aquele skill, né? Com aquela habilidade, né? De aprender realmente uma coisa porque fez, botou a mão na massa, foi lá e então é muito diferente mesmo, né? Aqui a gente tem nas nossas escolas muita teoria, muita, né, biologia a gente vê nos livros, no máximo vai lá no laboratório
de biologia ou de química, né? Então não tem assim tanta interação com a vida prática mesmo. Isso é muito legal, né? E lá é o oposto, até porque assim, como a vida acadêmica ela é muito intensa no high school, isso continua para a vida, para a universidade. Né? Então, eles saem dessa vida dentro da escola, do high school. Aqui no Brasil ainda até continua, é um pouco parecido, porque você sai da escola, você entra numa PUC da vida, você continua tendo uma escola, né? Lá não, você vai para a universidade e dentro do high school você tem essas aulas eletivas. Então, você consegue ver o que te interessa mais. Né? Aqui, muitas vezes, você faz lá o vestibular que você sonha em ser engenheiro, depois você entra na faculdade e fala, putz, mas acho que não era bem isso que eu queria. Né? Então, você não teve essa oportunidade de testar durante o high school o que mais interessa. Né? Então, e é uma dificuldade grande hoje, uma dificuldade bem grande hoje em dia, né, dos adolescentes, assim, de já ter que, às vezes com 16 anos, que às vezes tu te formas aqui com 16 ou 17, de já ter que escolher a carreira para o resto da vida, né? E passar no vestibular e começar aquela faculdade. Então, essa facilidade que eles têm lá de colocar as pessoas para fazer coisas práticas, porque tem uma estrutura, né, que permite isso, é muito interessante, porque realmente acho que abre um pouco a cabeça para a pessoa experimentar as coisas antes de tomar uma decisão mais definitiva, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que essa possibilidade de vivenciar muito essas aulas que faz toda a diferença. Você vê não me interessei muito, já quero mudar e já vai buscando outra coisa até que se encontre, né? Então, isso é uma coisa bem comum de acontecer. E como é que funciona, Ju? O que tu achas que funciona assim? Qual que é a diferença principal entre a escola pública e a escola privada? Isso é uma pergunta que a gente às vezes recebe, assim. Qual que é a diferença? É uma pergunta bem comum e assim, a escola pública geralmente são escolas maiores, né? Então a média de aluno de uma escola pública é de 1.000, 1.500 alunos. A gente tem escolas públicas no nosso portfólio que vai ter quase 4.000 alunos. Né? Então são escolas muito grandes. E o que acontece? Dentro das escolas públicas, os estudantes eles têm que ser mais independentes. Né? Ele tem que buscar se encontrar na escola. Né? Porque dentro de 4.000 alunos, se ele quer fazer alguma coisa, se ele não for atrás e ficar sentado esperando, nada vai cair no colo dele. Né? Já numa escola particular, a média de alunos é de 300, 400 alunos. Então é um mundo muito menor. E aí, onde tem 300 alunos, todo mundo se conhece. Né? E aí, eu tô com dificuldade de alguma coisa, o professor, o diretor já sabe. Então, assim, acaba que quando o estudante ele precisa um pouco mais de atenção, talvez a escola privada seja melhor para esse tipo de estudante. Porém, lógico que a gente tem que pensar em estruturas que tem uma escola de 4.000 e uma escola de 400. Né? Então, a estrutura de 4.000 vai ter todos os esportes que você pode imaginar, todos os clubes que você pode imaginar. Já no de 400, até tem, lógico, não estou dizendo que não vai ter, mas talvez não tenha todos os esportes, não tenham todos os clubes, né? E aí acaba que essa é a principal diferença. As pessoas perguntam, mas a particular ela é mais forte no nível acadêmico? Não é que ela é mais forte, mas com um número menor de alunos, a atenção vai ser mais focada para o aluno e, consequentemente, o acadêmico vai ser melhor. Né? Então, essa é a principal diferença. Quanto à questão de pagamento, né? Muitas vezes falam, mas eu tenho que pagar uma escola pública, né? Por que eu tenho que pagar a escola pública se ela é pública? Ela é pública e sem custo para o estudante americano, que paga todos os impostos altos que cobrem a escola para esses estudantes. Né? Então, assim, o de graça é muito entre aspas, porque não é de graça para o estudante. Ele não precisa pagar a escola, mas ele paga os impostos. É muito comum, e os estudantes, quando eles vivem lá, eles vivenciam muito atividades onde eles arrecadam dinheiro para a escola. Né? Então, assim, eu até tive um caso esse ano que a menina falou assim, eu vou ficar só um semestre que eu vou ter que ficar vendendo vela para a escola? Eu falei, vai ter que vender vela, né? Tipo, se você não quiser vender vela, você compra as velas. Mas, na verdade, assim, eles fazem com que a escola... eles fazem isso para os estudantes, lógico, aprenderem, né? É mais um aprendizado. Uma atividade, e a convivência com a comunidade, né? Então, ele vai lá, fica na frente da escola, do supermercado, no final de semana, conhece o pessoal da cidade, vende a vela, lógico, são cidades menores, né? Vende a vela, troca uma ideia, enfim. Mas eles fazem muita arrecadação
de fundos durante o ano nas escolas públicas. Então, assim, tem os impostos, tem essas arrecadações, tem muito incentivo dos pais mesmo que doam dinheiro para as escolas públicas, né? Então, por isso que sem custo para o estudante naquele momento, naquela mensalidade que a gente tem aqui no nosso pensamento da escola privada, que a gente paga todo mês uma escola. Então, o estudante internacional, quando ele escolhe para uma escola pública nos Estados Unidos, ele tem que pagar. Sim. No programa FU, né? FU. Ele paga um valor, geralmente do valor do programa, uma média de 50% é da escola. 50% do valor do programa é da escola, mesmo escola pública. Né? Sim, que a gente tem que pagar para o estudante internacional estar presente naquela escola. Sim, até porque ele não paga os seus impostos lá, então ele o Estado não tem a obrigação de dar esse retorno para ele, né? Que é o que acontece com quem é de lá. Exatamente. E uma diferença ainda também entre as escolas é que tem, dentro da escola privada, tem dois tipos de escola. Tem a escola que o estudante mora em casa de família e tem a escola que o estudante mora na própria escola. Né? Então, também é um tipo de escola que a gente não tem aqui no Brasil, né? A gente não tem esse perfil aqui no Brasil, essa cultura. E quando tinha, um tempo atrás, eles chamavam de internato. Então, a gente não usa essa palavra porque assusta, né? Eu vou pro internato. Tem até um sentido meio pejorativo, assim, meio... A pessoa vai ficar jogada lá, internada. Né? Exatamente. Então, assim, e lá não é nada disso, né? Não tem, assim, eu falo que hoje não tem tradução para o boarding school, que é onde o estudante mora na própria escola e tem uma vida acadêmica super... acadêmico nível altíssimo, enfim. Bem intensa, tem muitas atividades e tudo, e mora na própria escola. Então, tem essas duas possibilidades dentro do parênteses, assim, escola privada, tem opção de casa de família e boarding school. Geralmente, as boarding schools, Juliana, são mais, assim, voltadas para aquele participante que precisa quer um foco, assim, um direcionamento acadêmico mais forte, não é isso? Também, porque, assim, a casa de família não vai ficar vendo lição de casa. Vamos sentar aqui agora e a gente vai ver a lição de casa. Minha família não vai fazer isso. Algumas a fazem, mas assim, não é obrigação da host family fazer esse tipo de atividade com o estudante. Já na boarding school, todos os dias, aí o estudante tem que estar preparado, que todos os dias, pelo menos uma hora e meia, ele vai ter que sentar, todo mundo sentar junto na sala, e para fazer lição de casa, para estudar, tem um professor que fica junto nesse momento, né? Então, realmente, o foco do acadêmico vai ser lá tem que ser prioridade nesse estudante. Um outro perfil do estudante que gosta de boarding school é aquele estudante que ele não está disposto assim, eu não estou afim de ficar numa casa de família e ter que buscar atividades, assim, eu tenho que fazer amigo, eu tenho que pensar no que eu tenho que fazer no final de semana, porque a família também, né, é uma família como aqui do Brasil, a gente tem que pensar. Florianópolis, você tá lá, você vai para, sei lá, para praia no final de semana até que vai, mas assim, alguma coisa... Fica andando na ponte. Visitar pontos turísticos, né? Por exemplo. Todo final de semana. Você não vai ficar subindo e descendo na ponte todo final de semana. Né? Claro. Então, assim, a vida turística acontece uma vez ou outra com a família, mas não é obrigação da família entreter aquele estudante do final de semana inteiro. Então, o estudante ele tem que ser maduro o suficiente para saber que ele vai ter que sair sozinho, ele vai ter que pegar um transporte público, ele vai ter que buscar atividades nos finais de semana. Na boarding school, ele tem lá, do primeiro dia que ele entra até o último dia, ou geralmente é por semana ou por mês, muitas atividades. Então, assim, se ele quer fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas ele não precisa se preocupar em buscar atividades. A escola vai fazer isso por ele, sabe? Então, tem uma programação, né? Mais determinada. E também tem outras pessoas que são os outros estudantes na mesma situação que ele, né? Então, ali já se forma um grupo naturalmente, né? Exatamente. Eles já têm esse mesmo... Todo mundo já tem o mesmo perfil e acaba que está todo mundo muito bem. Né? Eu, assim, em 20 anos trabalhando com intercâmbio, eu acho que eu tive 2 casos de estudantes que tiveram que trocar de quarto, que não se adaptaram com os roommates. Assim, é muito raro. Né? Geralmente eles ficam com mais um estudante. Acho que tem uma única escola que o quarto é individual. Sempre divide quarto. E sempre de outra nacionalidade, né, Ju? Para não ficar falando... Sempre de outra nacionalidade. Então, isso aí que entra o desafio, né? E como é que funciona, Ju, a escolha da host family? Que isso é uma pergunta que a gente também sempre escuta, né? Dos pais, principalmente, né? Como é que eu vou saber se essa família vai ser boa, se vão ser pessoas legais, pessoas direitas, que vão cuidar bem do meu filho,
que ele vai estar em segurança? Como é que é esse processo, tanto de escolha, de encaixar o estudante com a família, quanto de triagem das famílias? Como é que vocês fazem isso? Então, a gente tem um departamento são as coordenadoras locais que cuidam dos estudantes. Elas também têm o papel de encontrar as famílias na região, na cidade onde elas estão. Né? A coordenadora local é a pessoa que vai cuidar do estudante mais próximo daquele estudante, fora a família. Né? Então, ela tem que estar dentro de, no máximo, 30 minutos de distância do estudante. Então, as coordenadoras locais, que são responsáveis pelo estudante também, vão buscar essas famílias. Então, ela vai lá na igreja, ela participa de uma igreja e dentro dessa igreja ela vai falar: eu trabalho com intercâmbio, eu recebo estudantes de fora, vocês têm interesse em receber? Geralmente, sim. Né? Então, assim, vão ser pessoas do grupo que essa pessoa convive. Então, ela vai na igreja, ela vai na escola, ela vai... Se é uma cidade menor, ela vai lá no grupo da cidade, de atividades sociais da cidade. Então, ela vai buscar pessoas com quem ela convive, e ela tem confiança, logicamente, para fazer parte do nosso quadro, do nosso portfólio de famílias. Né? A partir do momento que ela identificou uma família que cabe nas nossas exigências, a mesma application que o estudante preenche aqui, a família tem que preencher lá. Então, todo um dossiê da vida inteira, de todo mundo da casa, lá ainda coloca salário, lá tem assim, a questão mais um pouco diferente, lógico, porque a gente precisa ter detalhes daquelas pessoas. E todo mundo acima de 18 anos, eles têm que ter um documento policial como se fossem antecedentes criminais. Né? Então, todo mundo faz isso. As coordenadoras, elas visitam essas casas avisando, não avisando. Então, assim, olha, hoje a gente vai fazer a visita da família. Então, tá todo mundo bonitinho, tá tudo arrumado. Então, sei lá, 5 semanas depois, ela bate lá na porta: oi, tudo bem? Vim fazer uma visita sem avisar. Pra gente saber se a casa tá daquele, né? Claro. Porque, assim, avisando, lógico que todo mundo vai se organizar. Vai mostrar o seu melhor. Então a gente tem essas visitas que são feitas com aviso, sem aviso. E aí, essas coordenadoras, elas, a partir do momento que a gente recebe o application na nossa base de dados lá, então a gente vai receber. Então essa estudante vai para Tacoma. Em Tacoma, esse estudante joga basquete. Então, o que a gente tem em Tacoma que tenha alguma coisa a ver com basquete? Eu digo isso porque eu tive um estudante que jogava basquete e morou na casa de um técnico de basquete de Tacoma. Então, olha que legal. Fazer esse encontro da melhor maneira possível. Né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito. Todos os anos a gente faz o possível para colocar o estudante que tem alguma atividade que ele faça, né, que continue tendo na casa de família. Lógico que não é para todo mundo que a gente consegue oferecer isso. Mas a gente faz o possível. E também a gente sabe que muitas vezes, como é um papel que vai, é um papel que vem. Né? Então pode ser que chegue lá e depois de 30 dias, porque a gente diz 30 dias é o tempo mínimo que a gente precisa para uma adaptação acontecer. Né? Em 30 dias pode dar certo ou não pode dar certo. E aí, se não der certo, a gente vai entender o porquê que não deu certo. Dá para trabalhar isso? É uma questão do nosso estudante, não está se adaptando, porque eu já tive situações assim: não tem comida na minha casa no café da manhã. Daí a gente fala: nossa, mas não tem comida no café da manhã? Aí a família manda, assim, fotos dos armários, assim, com 20 tipos de cereal, 20 tipos de pães, aquela geladeira cheia de comida americana. Daí a gente fala: mas não tem comida? Não, mas eu acordo, não tem nada na mesa. Não vai ter nada na mesa. Né? Então, assim, o estudante ele tem que... E isso vai acontecer nos primeiros 30 dias, que ele vai estar com vergonha de abrir o armário, e aí ele vai criar, talvez, algumas questões que ele vai falar: não tô curtindo muito, porque não tem comida no café da manhã. E aí a gente fala: não, veja bem, isso é cultural, independente da família. E aí a gente vai tentando encontrar a melhor opção. Se tiver que mudar de família, vai mudar de família. Né? A gente sabe que não é o ideal, né? Porque a gente sabe que é uma nova adaptação, mas se tiver que mudar, vai mudar, e sem, né, troca de família e bola pra frente. Às vezes não fecha mesmo, né? Personalidade que não bateu, alguma coisa assim. Isso também é uma pergunta assim que a gente recebe. E se não der certo, eu posso trocar, né? Não primeiro, acho que primeiro tem que fazer um esforço de adaptação, né, Ju? Tem que fazer. Mas é claro, tem horas que não dá mesmo, que não bate. E aí, então, é possível então essa troca, né? Não, com certeza. A gente sabe. Assim, esse ano teve uma menina que ela estava numa família que só recebia estudante brasileiro. Então, assim, ela tinha um histórico de estudante brasileiro que foi de anos. E aí, muito, muito difícil ter problema nesse tipo de pessoa. Chegou essa menina, não deu certo. Sabe uma coisa que não bate, não dá certo? E ela, com a mãe ali, com os madres... Eu falei: gente, tipo,
não deu, não deu. Não adianta querer É, ficar. Trocou de família e foi um sucesso, né, o resto do programa. Então, é, tem vezes que dá, tem vezes que não dá. é. Essa questão da adaptação é muito importante, assim, ter uma noção de como funciona, né? Porque, como tu falasse, eu me lembro que quando eu fiz high school, eu passei por várias fases e eram muito nítidas, assim, como o negócio vira de uma maneira, às vezes, que vira uma chave mesmo. Porque eu me lembro que, eu acho que no início, quando a gente acaba de chegar, primeiro tem um deslumbramento, né? De olhar Exatamente. aquela Olha a primeira semana que escola. você vê aqui. Deus, assim, meu Deus, que escola maravilhosa, porque elas são maravilhosas mesmo, elas têm uma estrutura fantástica, elas são. Às vezes a gente não tem universidade aqui que tem a estrutura que tem uma escola pública nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ou no Canadá, enfim. Então a gente vê aquela estrutura e fica maravilhado. E aí a gente. Só que aí começa o dia a dia, né? Começa o. Quando Você você vai entra ter que. na rotina, né? Aí tem isso, né? Meu café da manhã não tá pronto, na minha casa tá. Eu vou ter que lavar a minha roupa, na minha casa alguém lava para mim. Então tem essas diferenças que vai começando a meio que, opa, não é tão simples, né? E ao mesmo tempo a gente também fica, na minha época não ficava, porque já faz muito tempo, mas hoje em dia a gente ainda fica muito conectado aqui com o Brasil, porque tem WhatsApp, tem, né? Então, na minha época, eu falava por carta, né? Já estou Bem, entregando aqui a minha idade. Falava por carta com os meus pais e uma vez por semana, no domingo, que era mais telefone. barato, que ligava, né? Então, era isso, né? Na hora do Aí, Fantástico, você ligava por telefone, é, né? exatamente, exatamente. E era rapidinho, tá tudo bem, beijo, tchau, te É, amo, tchau. Né? Hoje em dia, aquela coisa do WhatsApp o tempo inteiro, então realmente é diferente, né? É outra realidade. E não dá para voltar no tempo. A realidade é essa, então a gente tem que lidar com isso. Mas e aí, passado esse período inicial, assim, que eu acho que a gente começa a sentir saudade, começa a ficar com saudade dos amigos, da família, ver muitas diferenças e para um lado mais negativo. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer amizade, e eu acho que isso, para isso, assim, essas aulas extras, esporte, artes ou música. outras, música, teatro, elas são muito boas porque vai se formando um vínculo ali do grupo, né, de amizade. A partir desse momento, parece que vira assim uma chave que a gente Não aguento floresce e mais. não quer mais ir É. embora. Né? Eu me lembro É, que quando. Até o segundo mês eu acho que eu queria ir embora, assim. Eu tava depois, e eu fui para fazer 6 meses, né? Quando chegou no final dos 6 meses, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero ficar mais, eu não quero ir embora. por isso Não, que agora seis vai meses passa voltar. muito rápido, né? O semestre Passa aqui muito passa rápido. voando, é. Passa muito rápido mesmo, é verdade. E aí a gente se adaptou, né, àquela vida, e aí a gente faz amigos, aí a gente já está integrado, assim, é muito legal. E aí, e o inglês também, né, Ju, que no começo a gente tem, assim, uma certa dificuldade eu digo que a gente tem que ajustar, assim, Tem que o ajustar. ouvido. No final já está sonhando em inglês, já está pensando em inglês, já Já. está, né? Não, isso acontece muito. Na verdade, assim, quando eles voltam, até tem pessoas que falam assim, nossa, que pessoa chata que fala sorry, que bate de alguém. Mas assim, é o nosso cérebro, não adianta, né? É, E fica uma coisa natural, né? fica muito natural. E lógico que depois de 2 dias, 3 dias, volta ao normal. Mas assim, quando Sim, a gente volta, a gente ainda sim. volta meio assim, né? Então é Uhum. isso. É verdade, é verdade. Ô, Mas deixa Ju, eu te falar uma uma coisa, tem pergunta. umas Fala. perguntas aqui que eu tô vendo que as pessoas estão perguntando aqui no chat aqui. Não sei se você quer dar uma Isso. olhada. Eu vi uma ali que perguntou qual a idade ideal, né, para fazer intercâmbio. Qual a Eu vi melhor assim, ó. idade para fazer o intercâmbio? Eu vi também ele que diz assim: boa tarde, como está a situação do high school no segundo semestre? Vai acontecer? Vai acontecer. O segundo Vai. semestre a gente está matriculando todo mundo, as escolas estão preparadas para receber os estudantes. Lógico que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a princípio o segundo semestre está totalmente sem problema Uhum, nenhum, as matrículas estão acontecendo. É, uhum, o máximo que a gente vê que pode acontecer é a questão de as aulas não começarem logo no início de agosto, né? Porque algumas escolas elas têm essa data de início bem no começo de agosto. Talvez isso uhum, atrase um pouquinho, que ela comece mais em setembro, que algumas escolas começam em setembro, como no Canadá, que as aulas todas começam em setembro. Então isso pode acontecer, mas o semestre tá super ativo. Se você tem interesse, pode
entrar em contato com a loja da Intercultural mais próxima para você, para a gente fazer isso acontecer sim. Legal, Ju. Eu vi uma outra ali perguntando sobre Nova Zelândia e sobre a idade também, né? A idade ideal para fazer, né? O programa de high school. Então, idade, na verdade, assim, depende muito do estudante, mas eu acho que 15, 16 anos seja a idade onde ele pode gostar muito e resolver ficar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem, muito estudante que vai com 16 anos e fica, né, 2 anos, acaba não terminando o ensino médio mais no Brasil. Mas, assim, se o estudante ainda está muito imaturo com 16, vai com 17. Né? Eu acho que a maturidade do estudante que vai dizer a idade ideal. Eu tive estudantes com 14 anos que eram, assim, muito, muito mais maduros do que de 17. Né? Então, assim, idade vai variar muito, assim, eu acho que dos pais entenderem a maturidade do filho e estar preparado para encarar esse desafio. Por outro lado, também, pode ser que tenha 14 anos e seja ainda muito criança. Então, né? Então, isso é uma questão de idade um pouco complicado. E assim, Ju, os países de língua... Bom, uma pergunta que eu acho que a gente recebe também, nesses países nórdicos que tu tens os high schools, se a pessoa precisa falar a língua do país ou se só o inglês basta? Para chegar lá, só o inglês basta. Mas ele tem que estar ciente de que as aulas vão ser dadas na matéria, no idioma local. Né? Então, assim, eu falo que eles nascem com 2 chips, né? Porque é incrível como as pessoas pequenininhas já falam o inglês. Eles já têm, né? O inglês já vem junto com... quando eles nascem lá. De fábrica, vem de fábrica. Vem de fábrica. O inglês vem de fábrica e o idioma deles lá. Mas as aulas são dadas no idioma local. Né? Então, os estudantes têm que saber disso. Eu tenho, por exemplo, teve um caso esse ano que o menino foi para a Suécia e eu falei, mas né, por que você escolheu para a Suécia? Não, porque eu vou ser engenheiro e vou trabalhar na Volvo. Tipo, a pessoa já é tão focada, já sabe tão certo o que ele quer da vida e que ele já sabe que ele vai trabalhar na Volvo, então ele falou, eu já vou me adiantar, já vou aprender o sueco agora para não ter isso no meu caminho quando eu estiver lá na frente já aplicando para realizar esses sonhos. Né? Então, lógico que no dia a dia, numa dificuldade no começo, vai ser no inglês. Né? Eles vão conseguir se entender super bem no inglês. Mas na escola, nas provas, e aí depois de um tempo acaba, né, mudando a chave do inglês para o idioma do país que eles escolherem. E em relação aos países assim de língua inglesa, Ju, por exemplo, a Inglaterra, comparando com a Irlanda, comparando com os Estados Unidos, o que tu achas que é o perfil, assim, o que muda? Porque todos vão aprender inglês e vão falar inglês, né, nesses países. Mas o que leva uma pessoa, ou o que deveria levar, né? Qual é o perfil do estudante que vai para a Inglaterra, o perfil do estudante que vai para a Irlanda, ou que vai para os Estados Unidos? Então, Estados Unidos já é um sonho, assim, quando o estudante já tem esse sonho antigo, que já quer ir para os Estados Unidos, já desde sempre, né? Eu acho que já questão né? de Disney já tá naquele, né, na vida da pessoa e ela já tem o foco nos Estados Unidos. Quem vai para a Inglaterra é quem já conhece. Eu vejo muito assim, quem tem uma cultura musical muito grande, muito forte, já tem essa questão. Né? Todos os nossos estudantes que vão para a Inglaterra, eles têm uma coisa com música muito forte, já tem já é um perfil diferente, já fala, não, Estados Unidos, essa cultura americana, que eu não tenho nada a ver com eles, e quero ir para a Europa, já pensa de uma forma mais europeia, né? Já tem essa uma ideia um pouco mais de viajar, conhecer muito mais a Europa, porque tudo muito pertinho, então eles têm essa possibilidade. São pessoas mais independentes quando eles escolhem ir para a Inglaterra especificamente, né? Porque acaba que eles sabem, e isso é fato, que as famílias hospedeiras da Inglaterra, eles são pessoas mais... são mais frias, isso é natural, é cultural, né? Então, geralmente são famílias pequenas, que tem uma pessoa na casa, no máximo 2. E o estudante que escolhe para um país como a Inglaterra, ele não quer muito envolvimento com família, todo mundo junto, ele não tem esse sonho, não. Né? Ele sabe que vai para um lugar que as pessoas são mais frias, enfim, e é o jeito deles. Irlanda é uma grande fazenda, né? Então, assim, eu falo que o estudante não... É muito difícil que ele vá morar em Dublin, no high school. Né? Dublin é quem vai fazer um curso de idioma, já começa a trabalhar, já fica... Mas saindo de Dublin é uma fazendona onde as famílias são o oposto da Inglaterra, por mais que seja ali do ladinho. São famílias grandes, tem 5 filhos dentro de casa, do lado de namoram os tios, que já tem mais 5 filhos, todo mundo se entende, todo mundo fica naquela bagunça. Então, e a facilidade, né? A Irlanda não precisa de visto. Então, por exemplo, a gente tem
estudantes que, em agosto, resolvi que agora é a hora de fazer intercâmbio. Para onde que eu vou? O lugar mais fácil do mundo para ir? Irlanda. Sim, Né? só Porque lá embarcar, não né? precisa de nada, você embarca. Né? Então, acho que manda application hoje, preenche o application em 3 dias, acho que consegue colocar o estudante em mais 3 dias e no 7º dia o estudante está embarcando. Né? Então, a facilidade da Irlanda, né, é muito grande. Então, realmente é um perfil assim, que pessoas que tem, claro, o investimento da Irlanda é um investimento um pouco mais baixo, né? Então, tem esse custo-benefício da Irlanda, além da facilidade, tudo tem essa vantagem de valores, né? Então, que talvez comparado com os Estados Unidos, ele fique, ainda você escolhe alguma coisa na Irlanda e você paga menos, né? Então, essas são algumas diferenças entre os 3 países. Né? Quem escolhe para a Austrália e Nova Zelândia é quem gosta mais de praia, quem tem essa vida mais praiana, né? Que tem essa... Né? Quer morar num lugar onde não vai... mais relax, assim, né? Bem, Um estilo de Nova vida Zelândia, mais tranquilo, né? Também. Nova Zelândia E tem super muito também, tranquilo, Ju, no famílias high bem... school. Oi, desculpa, falhou aqui. Não, eu Oi? queria te perguntar, assim, tem também muita gente, eu acho, que hoje em dia, né, pensa em fazer um high school. Tem gente que pensa em fazer um high school, seus 6 meses, um ano, e voltar para o Brasil, mas já tem muitos alunos que pensam em ficar ou se preparar para uma universidade lá fora, né? Existem alguns high schools que são mais... Claro que todos, eu acho que todos preparam para a universidade, né? Mas tem aqui, como tu dissesse, algumas que são mais fortes nisso, né? Como é que funciona isso? Sim. Quais são as chances assim, de um estudante ir e depois fazer o high school e depois ingressar numa universidade? Todas as possibilidades. Assim, isso é uma coisa que, se o estudante ele tem interesse, ele não volta nunca mais para o Brasil. Né? Porque, falando em Estados Unidos, para ficar mais de 1 ano na escola, tem que ser escola privada. Né? Por lei, nos Estados Unidos, só pode ficar 1 ano em escola pública. Mas ele pode ficar 1 ano na escola pública e depois mudar para a privada, se tiver interesse de ficar. Né? E é lógico, a vantagem da escola privada, para quem tem esse perfil de querer fazer a universidade, é que dentro das próprias escolas, dentro da escola, tem um departamento que é um counseling, que vai fazer todo o processo com esse estudante. Que vai pegar esse estudante, vai sentar e falar: o que você quer? Aonde você quer chegar? Eles fazem... Geralmente são psicólogos que trabalham na escola e que conhecem todas as universidades. São pessoas assim, que eles têm um conhecimento em universidade único. Assim, é uma coisa incrível como eles sabem. E uma questão que eles cuidam muito é que, assim, não adianta você ter o sonho, nem o dinheiro e nem o conhecimento para entrar em Harvard se você não tem o perfil. Né? Então, assim, eles não vão colocar você em Harvard se você não tem o perfil de estar lá. Né? Porque, assim, não é uma escola para qualquer um. Né? A mesma coisa, independente da escola, eles vão sempre trabalhar muito o perfil desse estudante, porque a universidade americana é muito intensa. Né? Ela não é que nem aqui, que você vai lá, estuda um pouquinho, volta para casa, estuda para a prova, muitas, lógico, tirando medicina ali e tal, mas a gente sabe que muitas vezes aqui no Brasil é assim. Né? Lá não, lá você mora na universidade, você tem que fazer muito trabalho, você tem que estudar muito, você tem que ler muito na universidade americana. Então, o high school, principalmente a escola privada, se o estudante tem esse interesse de entrar na universidade, eu recomendo sempre a escola privada, até escolas menores, que vão poder fazer esse trabalho muito cuidadosamente para colocar o estudante na universidade. E além do que conseguir bolsa, né? Porque é muito comum, muito mais comum do que aqui no Brasil, a questão de bolsa universitária. Então, as escolas do ensino médio vão trabalhar muito isso para chegar da melhor maneira, com o melhor custo na universidade. E já moldando ali até os próprios estudos, as matérias que ele vai fazendo para aquilo que ele deseja depois, né? Isso é muito interessante. Porque dentro do high school isso um pouco mais técnico, tem uma matéria chamada APs, que é Advanced Placement, que são matérias que depois do final do ano letivo, o estudante tem que fazer uma prova, e se ele tirar, a prova tem nota máxima de 5. Se ele tirar 3, 4 ou 5, ele vai ganhar créditos para a universidade. Né? Então, se o estudante já tem esse foco, ele já vai conversar com esse counseling lá no início do ano letivo, vai falar: olha, eu quero entrar na universidade, meu sonho é fazer arquitetura. Então, assim, para você chegar na arquitetura, você vai fazer várias aulas de cálculo, várias aulas de... Sabe, você vai chegar, vai montar um currículo
para você ver, é isso mesmo que você quer no final do ano? É isso mesmo que você chegou no teu objetivo? Você de repente você não quer mudar, né? Então, é feito um trabalho Legal. muito junto do estudante com a escola do ensino médio. Uhum. Nossa, o tempo voa, a gente já está aqui quase Uma hora. 50. E daqui a pouco o Instagram corta a gente. Ô, Ju, para a gente poder finalizar, assim, eu queria perguntar para ti o que tu vês que é o maior ganho que a pessoa tem quando faz um high school no exterior. Eu tenho a minha opinião que eu fiz, né? Como tu falaste, tu fizesse também. Mas o que tu vê assim de experiência de tantos estudantes que já passaram aí por vocês? O que tu acha que é o maior benefício de fazer um high school? Crescimento pessoal. Eu acho que isso, né, é sair dessa zona de conforto, aprender, encarar a vida, saber lidar com dificuldades, né? Isso eu acho que não existe nenhum programa no mundo que faz isso com o estudante além do high school, né? Porque querendo ou não, o curso de idiomas você vai ter dificuldades, mas você vai estar morando, você vai ser mais velho, a partir de 18 anos, do 18 a 80 é a mesma coisa, né? O curso de idiomas. Mas você tem que tomar decisão, tá certo, tá errado. Tô numa festa, tá rolando uma bebida ali. Eu fico nessa festa ou vou embora? Eu bebo ou não bebo? Né? Eu acho que essas decisões que vão fazer diferença na vida do estudante. Né? Porque a gente sabe que tem vezes que eles tomam uma decisão errada. E aí eles vão ficar com isso pro resto da vida. Né? Nossa, sim, eu tomei a decisão errada e vou ter que arcar com essa consequência. Então, arcar com consequência que aqui no Brasil ou na vida do estudante é corriqueira, faz parte, né? Lá é uma mudança de vida. Né? Então, e não tem como correr para o pai e para a mãe, né? Porque eles vão estar realmente sozinhos lá e tomando essas decisões, como tu falasse, e arcando com as consequências. Mas isso é a beleza, eu acho, do intercâmbio, né? De tu poderes ter esse crescimento, porque tu vais tomar as tuas decisões, né? Posso pedir opinião para um, para outro, mas no final das contas o crescimento vai ser teu, né? A experiência vai ser tua. E você leva isso pro resto da vida, né? Isso. Por exemplo, a minha família hospedeira, eles vieram pro meu casamento, eu fiz o enxoval da minha filha na casa deles, eu chamo de pai e de mãe até hoje. Isso eu fiz intercâmbio 24 anos, 23 anos atrás. Né? Então, é uma coisa que você leva pro resto da vida. Então, não é uma coisa pontual. Né? Acabou, verdade. Aprendi o inglês, foi embora, acabou. Morreu. Não, você vai ter isso pro resto da vida, né? É verdade, é verdade. E leva mesmo tanto as amizades quanto os aprendizados, né? O inglês que fica, que não vai embora mais. Esse inglês não vai embora nunca mais. Não, né? Esse não vai. Aquele que a gente faz no cursinho aqui até vai, mas o que a gente aprende realmente lá, eu acho que é isso, é a idade também, né? Que a gente absorve de forma mais importante, assim, não sei, mais fácil, né? E aprendizado mesmo de vida, eu acho que é isso mesmo também, eu concordo 100% aí contigo. Ju, te agradeço demais. É verdade. É porque a fase é importante, né? A fase está tendo muita mudança, assim, na vida da pessoa. A fase de 15, 16 anos, a gente está passando por tanta coisa, tanta mudança na cabeça e tal. Então, primeiro, realmente o estudante tem que estar preparado, mas ele vai ter uma vida que ele vai mudar, né? De algum jeito ele vai mudar e vai se tornar mais independente. Vai ficar mais independente, né? Não tem como não ficar. Então, isso eu acho que é a grande beleza, assim, do high school. Quero te agradecer demais por estar aqui com a gente, dando essa aula aí pra gente do quais são as possibilidades. E me despeço aqui de vocês, pessoal. Mas, Ju, se quiser deixar uma última palavrinha aí pra gente. Não, eu quero agradecer. A gente sabe que é um momento que a gente está um momento um pouco mais difícil que a gente está vivendo, mas muito em breve isso tudo vai ter passado. E a gente vai continuar realizando esses sonhos e né, oferecendo isso para vocês, que é um momento único, né? Então não percam, vão atrás agora. Eu acho que agora é um momento de se pensar, de buscar, né? Todas as lojas da Intercultural, elas estão abertas. Se vocês precisarem fazer qualquer contato por Skype, eu posso participar junto também. Então não fiquem com dúvidas e aproveitem esse momento que vocês estão junto com os pais em casa para conversar sobre esse assunto, né? Colocar isso na mesa e fazer com que esse sonho se realize. É verdade, é uma boa oportunidade mesmo.
E as lojas estão à disposição de vocês, como a Ju falou. Muitas não estão fisicamente abertas, mas a gente continua atendendo todo mundo. Então, Ju, muito obrigada mais uma vez. E pensem no high school. Quem tem filho também, às vezes não é nem a fase ainda, mas já começa a pesquisar, né? Porque daqui a pouco o mundo volta aí ao normal e Muito em vai ser breve, a hora o de... mundo vai estar Muito em 100% breve. normal. É isso mesmo, se Deus quiser, vai ser breve. Obrigadão, tá, Ju? E obrigado para vocês que acompanharam a gente aqui. E até a próxima. Agora, na próxima terça-feira, a gente tem outra live também, às 3 da tarde, tá, pessoal? Valeu, beijo e Obrigada, boa tarde para pessoal. todos. Obrigada, Ju. Tchau, tchau.